Há inconveniências e desvantagem da velhice. Parte 03, dia 21 de janeiro de 2026. Pois, como diz um respeitável autor tardio, ninguém pode considerar Deus tão cruel com sua própria imagem na natureza humana quanto ao dispensar a felicidade para atribuir a maior parte à besta. Não, todos esses prazeres sensuais são tão perturbadores ou tão transitórios que a máxima fruição deles não pode tornar um homem feliz, nem a falta deles miserável. E isso é tanto mais evidente quanto os homens mais sábios encontraram o maior prazer em recusar esses prazeres. E assim como um epicurista comeu por prazer, tantos homens abstêmios professaram que também se abstiveram por prazer. Além disso, assim como o idoso é privado desses prazeres, ele se liberta de qualquer desejo por eles. À medida que seus prazeres sensuais desaparecem, seus desejos por eles também desaparecem. Assim como ele não tem o prazer de se coçar, ele se livra do incômodo da coceira. E que homem jamais se queixa de tal carência? Nunca somos incomodados pela falta de algo que não desejamos. A velhice também não existe sem seus prazeres particulares. Tully nos conta sobre diversos idosos que se divertiam com grande prazer em seus estudos. E para aqueles que têm algum conhecimento superficial, não há prazer terreno comparável ao de penetrar nas obras da criação e da providência, de observar a natureza, as causas e os efeitos dessas coisas, cuja superfície só é conhecida pelos mais jovens. Além disso, o cristão idoso sente um prazer inexprimível na reflexão sobre uma vida bem vivida e nas diversas preservações e livramentos que o Senhor lhe concedeu de muitas tentações e aflições. E eles também têm o sólido conforto de ver sua posteridade crescer nos dons da mente, do corpo ou do patrimônio, e assim, uma geração depois deles, para servir e honrar a Deus, enquanto o mundo existir. Há também várias recreações honestas, nas quais a idade não os impede, e, no entanto, não pode ser um desprezo para eles, se puderem ter tanto prazer em ler e meditar na palavra de Deus, quanto sempre tiverem qualquer outra diversão mundana. Uma coisa é certa: seus prazeres são mais puros, mais sólidos, mais fortes e mais duradouros do que os prazeres fúteis e insatisfatórios dos sentidos e do pecado, que duram apenas um tempo. Finalmente, uma coisa é certa: seus prazeres são mais puros, mais sólidos, mais fortes e mais duradouros do que os prazeres fúteis e insatisfatórios dos sentidos e do pecado, que duram apenas um tempo. Finalmente, doenças do corpo ou problemas da mente, os quais os jovens são tão odiosos quanto os velhos, são capazes de separar os mais jovens de todos os prazeres cessados e de cobrir seus rostos de tristeza, de modo que esse inconveniente não deve ser tão apropriado à velhice, mas que qualquer idade pode partilhá-lo. Até mesmo Agostinho nos conta que, em seus anos mais jovens, ele havia contraído tamanha tristeza em seu espírito por ocasião da morte de sua piedosa mãe, que nada poderia confortá-lo. Ele entrou no banho, esperando algum refresco, mas sua tristeza o encontrou quando ele saiu novamente. 1000 acidentes podem fixar tal tristeza, até mesmo em jovens, que todos os prazeres do mundo não podem remover, e a consideração dos próprios pecados e dos outros e das consequências deles
frequentemente os deixa tristes. No entanto, há um conforto secreto no fundo disso, e uma certa alegria no final. Eles sabem o que pertence ao riso da alma, frequentemente experimentam a alegria indizível. Seção 2. Um segundo inconveniente e desvantagem que acompanha a velhice e que sua força e beleza diminuem. Aqueles braços e mãos que antes eram capazes e úteis para qualquer tarefa, agora mal são fortes e firmes o suficiente para se alimentarem. As pernas e coxas que os levaram por muitas jornadas agradáveis, sim, por muitos exercícios sagrados, estão rígidas e fracas e relutam em levá-los para a cama no andar de cima. Sim, aquelas costas que eram suporte de todo edifício e de muitas cargas que eram empilhadas sobre elas, começam a se curvar e a se curvar, e mal conseguem se manter eretas. Suas capacidades em geral estão bastante enervadas e esgotadas, como se estivessem cansados de seu trabalho, de modo que parece restar pouco de um homem, exceto sua forma. De acordo com o provérbio, ele é velho, e ninguém mais é. Como um palácio em ruínas, aqui estava o pórtico majestoso, ali a bela escadaria abaixo, a forma de uma bela sala de estar, e acima a sombra de um belo quarto. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém e amém.